Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. 1 João. João, capítulo 1. A igreja cristã, no final do primeiro século, ela estava sendo atacada por um falso ensino, um dos mais danosos à igreja cristã, que era chamado o gnosticismo, que era uma mistura de filosofia grega com o judaísmo. E esse gnosticismo, ele foi uma ameaça muito grande à igreja, porque ele feria doutrinas centrais da fé cristã. E João escreve a essa igreja com urgência para fazer com que essa igreja se alertasse contra esses falsos ensinos, tá? Por exemplo, eles negavam a doutrina da criação. Eles também negavam a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Por que eles negavam essas doutrinas? Porque para eles, para os gnósticos, tudo aquilo que é matéria, que é palpável, não é bom. Ora, se o Espírito é bom, se Deus é bom, logo, tudo aquilo que é palpável e físico é mal por natureza. Sendo que ao afirmar isso vai contrário a uma doutrina fundamental da fé cristã. Qual doutrina? Jesus, ele é o quê? Deus. E Jesus se fez o quê? Homem. Então, para eles é inconcebível essa realidade que Deus, o Deus eterno, o sumo bem, como Platão falava, se fazer homem, não existe isso. Inclusive, eles falavam a outra ala chamada docetista, dizendo que, da mesma forma que aquilo que é espiritual não pode ser bom, Jesus era como se fosse um tipo de holograma. Ele tinha a aparência humana, mas ele de fato não era homem, não era carne, tá? Podia-se ouvir a voz, mas era apenas uma imagem. Então é justamente contra isso que o apóstolo João vai combater duramente nessa carta. Inclusive afirmando, nós vamos ver esse texto, dizendo que todo aquele que nega que Jesus não veio em carne, este é o espírito do anticristo. Porque João estava querendo alertar essa igreja contra essas falsas doutrinas. Inclusive, João, através dessas doutrinas que ele vai estabelecer aqui, dizendo que Jesus ele é Deus, dizendo que Jesus ele se fez carne, dizendo que Jesus ele é o Cristo, que é importante amar sim os irmãos, porque o amor faz parte do relacionamento divino. João também quer transmitir para esses irmãos a certeza da salvação. Através de tudo isso que João vai esboçar nessa carta, João no final quer falar, abra na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 13, deixa marcado no capítulo 1, capítulo 5, versículo 13. Olha só, no final de sua carta, o que é que o apóstolo João vai dizer? 5,13. Estas coisas que eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que você tem a vida eterna. Então, através de tudo aquilo que João vai esboçar nessa carta aqui, no final ele fala, essas coisas eu escrevi para que vocês saibam também que vocês têm a vida eterna. Porque João queria transmitir para esses irmãos que eles podem continuar confiando na doutrina dos apóstolos que foi transmitida para eles, tá? Então esse é um breve contexto acerca dessa carta que nós vamos passar. Sempre que eu for pregar aqui, provavelmente vai ser nessa carta de João, tá bom? Então o título que eu dei para essa mensagem foi a manifestação do verbo. A manifestação do verbo. E eu dividi essa pregação em pontos dessa vez, tá bom? Onde vai ser 3 pontos.
o primeiro ponto, preste atenção, a eternidade do Verbo. Segundo ponto, a encarnação do Verbo. E o terceiro ponto, a comunhão com o Verbo. Então vamos ver por que João usa essas expressões que a gente vai ver. Mas vamos lá, vamos ler mais uma vez o texto bíblico e depois orar. Primeiro capítulo, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do apóstolo João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Oremos. Nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender o texto. Me ajuda a pregar com clareza, de forma simples, objetiva, mas movido pelo Teu poder, Senhor. E ajuda-nos a, como igreja, todos nós aqui, Senhor, sem nenhuma exceção, refletir acerca de verdades tão fundamentais e verdades tão poderosas como essa para nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos e que Tua igreja possa ser transformada em cada mensagem, em cada momento desse daqui. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar. A primeira coisa que precisamos observar nesse texto é sobre quem esse texto aqui está falando. Tá? Porque existe um debate acerca do que João está querendo transmitir aqui, logo no início dessa carta daqui. Quando ele usa essa expressão, o que era desde o princípio. O que João quer falar aqui acerca disso? Essa expressão no original, ela está sendo usando uma palavra neutra, que não se refere àquele, mas àquilo. Por exemplo, só para você entender, é como se João aqui, nesse momento, ele não estivesse falando de alguém, como aquele, mas ele estivesse falando de algo, como aquilo. Então, eles afirmam que aquilo que é desde o princípio, tá? Afirmando que o que João está falando aqui é acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Sendo que João afirma isso, aquilo, mas ele não está perdendo de vista aquele. Porque se você olhar na sua Bíblia, olha no versículo 1 aí, ele vai falar o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos o quê? Apalparam. João aqui, ele tem em vista também a pessoa de Jesus Cristo. E por que João usa essa expressão aqui, aquilo, mas ao mesmo tempo se refere a Jesus? Porque Jesus e o seu Evangelho são inseparáveis. Então João aqui, ele fala do Evangelho, mas João aqui, ele também fala da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o primeiro ponto que eu coloquei é que é a eternidade do Verbo. Porque vai ser a primeira coisa que João vai tratar nesse texto daqui. Vai falar que o Verbo, ele é eterno, tá? Então, tendo isso em vista, o que era desde o princípio, ou aquilo que era desde o princípio. O que é que João quer falar com esse princípio? Por mais que seja algo que já tenha na mente de vocês, mas precisamos perceber de fato o que João quer falar com isso daqui, tá? O que é que João fala? O que é esse princípio, desde o princípio? Esse texto, ele faz paralelo com o próprio apóstolo João falou lá no seu 4º evangelho, quando ele escreveu dizendo, no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele,
nada do que foi feito se fez. João também vai tratar desse verbo, sendo que o foco do apóstolo João, lá na sua carta, é acerca da pessoa do verbo e sobre a obra do verbo, mostrando que também Jesus estava com o Deus Pai na eternidade, tá? E que ele fez todas as coisas com Deus Pai no princípio. Nesse texto daqui, o apóstolo João não está tão preocupado com a identidade do verbo. Nesse texto daqui, o apóstolo João está preocupado em falar sobre a encarnação do verbo. A encarnação é o que nós vamos ver. Olha só, essa mesma expressão desde o princípio, deixe marcado no capítulo 1 e olhe capítulo 2, versículo 13 ao 14. Capítulo 2, 13 ao 14. Ele vai usar a mesma expressão princípio. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o quê? De um princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Então João repete aqui também a mesma expressão princípio, que tem ligação também com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que fala o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Apontando que, desde quando o princípio começou a existir, quem é que já existia? Deus já existia. O Filho já existia. Apontando assim para a sua eternidade. Para o fato que Jesus, ele é eterno. Não preciso abrir, vou ler para vocês também outro texto do apóstolo João, mas no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. Quem viu? O Deus unigênito. Essa expressão Deus unigênito está se referindo a Jesus Cristo. O Deus unigênito que está junto com o Pai é quem o revelou. Então Jesus Cristo, desde a eternidade, que ele já existia, que ele já era. Tá? Então João aqui aponta para a eternidade de Jesus Cristo, afirmando que ele é eterno. Juntamente com quem? Com o Pai. E João afirma isso, e ele não está sozinho nessa afirmação. Todos os apóstolos e toda a Escritura Sagrada fazem a mesma afirmação. Paulo também afirmou isso na sua carta ao Timóteo, dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Ao Rei eterno. Mas podemos nos perguntar agora, o que é que significa eternidade? Será que a eternidade significa apenas algo que não teve um começo, mas algo também que não terá um fim? Isso é eternidade? Também. Mas na pessoa de Jesus Cristo, eternidade não significa apenas isso. Na pessoa de Jesus Cristo, significa que ele existia antes do próprio tempo existir. Que o próprio tempo foi criado por ele. E que ele não é afetado pelo tempo. Olha só. Ele criou o próprio tempo. E ele não é afetado pelo próprio tempo. Jesus, ele não é afetado pela categoria que nós somos afetados, como tempo e espaço. Nós estamos presos aqui nesse local daqui. Deus não está preso em nenhum local. Ele extravasa, como os teólogos falam, toda a criação. Por isso que lá, na Escritura fala que nem o céu dos céus podem conter o Senhor. Da mesma forma que em relação à eternidade, ele está fora da categoria do tempo. Alguns teólogos, inclusive hereges, querem afirmar que Jesus, ele é sim influenciado pelo tempo. Mas isso é mentira. É como se o tempo estivesse aqui na mão de Jesus Cristo e ele estivesse fora do tempo, olhando para o tempo, e não apenas olhando, mas o quê? Escrevendo e determinando todas as coisas. Jesus Cristo é o Deus eterno. Por isso que Agostinho falou, escute bem essa frase de Agostinho. Ele fez uma oração e escreveu. Ele disse o seguinte: teu dia de hoje não dá lugar ao amanhã, nem de fato tomou o lugar de ontem.
teu dia é eternidade. O que é que Agostinho está querendo falar aqui? Jesus, o teu dia de hoje, ele não vai dar lugar a um amanhã. E o teu dia que tu vive hoje, Jesus, ele não vai tomar o lugar de ontem. Porque o dia que Jesus vive é a própria eternidade. Ele não é afetado por tempo. Nada dessas coisas que nos afeta o Senhor Jesus Cristo. Contudo, por quê? Podemos nos perguntar aqui, mas por que João começa afirmando para essa igreja daqui, tá? Inclusive, essa comunidade aqui não era apenas uma igreja, era uma comunidade de igrejas joaninas que o apóstolo João pastoreava pessoalmente, tá bom? Então, por que João escreve falando sobre a eternidade de Jesus Cristo? Lembra da introdução que ele vai combater o quê? Uma falsa doutrina chamada o quê? Gnosticismo, que afirmava que Deus não é matéria, porque a matéria é o quê? Má, e Deus ele é bom. Então, quando João escreve dizendo que Jesus é eterno, como o nosso ponto fala, a eternidade do verbo, ele está falando que ele é Deus. Então, João está preparando a sua igreja para dizer: olha, igreja, Jesus ele é Deus. Jesus ele é o próprio Deus vivo. Por isso que lá na frente, peço para que vocês abram também, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Capítulo 4, versículo 2 ao 3. Olha o que ele vai falar aqui, João. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito, na minha tradução aqui, que é a revista e corrigida, não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Mas este é o quê? É o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que há de vir. E eis que agora já está no mundo. Então João, ele escreve isso já para preparar a igreja pelo que vem pela frente. Como identificar aqueles que são os falsos mestres? Como identificar aqueles que são os anticristos? É o quê? Aquele que nega que Jesus vem em carne. Tá? Então João começa falando aqui que Jesus é o quê? Ele é eterno, que Jesus ele é o próprio Deus vivo, e depois ele vai descer o segundo ponto. Vai falar sobre a encarnação do verbo, onde João ele vai apontar agora para o fato de que esse verbo eterno, ele se fez o quê? Homem. Ele se fez palpável. Ele foi visto. Ele foi ouvido. Por isso, olhe mais uma vez na sua Bíblia. Por isso que ele vai falar o que era desde o princípio, o verbo eterno, ele, ouvimos, vimos, contemplamos. Esse contemplamos aqui significa observamos atentamente. E nossas mãos o quê? Apalparam. No versículo 2 ele vai falar, a vida o quê? Se manifestou. Nós vimos e dela damos testemunho. Essa mesma vida eterna que estava com o Pai, ela nos foi manifestada. Então o apóstolo João aqui, ele sai da verdade do verbo eterno e vem agora para a encarnação do verbo, afirmando que esse Jesus, que esse Deus todo-poderoso, independente, completo, ele se fez homem. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Olha só, não preciso abrir, Lucas 24 ao 39, ele vai falar, quando Jesus fala para ele, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então justamente para o quê? Ó, toque em mim. Você consegue tocar em mim? Olha só, eu sou sim tocável, eu sou sim um homem, eu sou sim pessoal. Tá? E João, quando afirma isso daqui, João está fazendo menção ao próprio Jesus Cristo, que eles tocaram, estiveram com Cristo, conviveram com Cristo, ouviram e ouviram. Tá? Mas, o que é que significa encarnação?
João aponta para o fato de Jesus eterno e agora aponta para o fato do Jesus eterno que se fez homem. O que é que significa encarnação? Conforme um puritano chamado Thomas Goldin, ele afirma: quando o Filho se tornou carne, o céu e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Esse puritano ele afirma que quando Jesus se fez carne, é como se fosse os céus beijando a terra. O fato de Jesus vir a esse mundo é o céu tocando esse mundo aqui. É Deus, escute bem, tomando a forma humana em toda a sua plenitude. Tudo aquilo que constitui a humanidade, tudo aquilo que nos constitui, exceto o nosso pecado, Jesus tomou essa forma. Contudo, sem deixar a plenitude da divindade. Isso é importante. Jesus ele não se transformou num homem, deixando a natureza divina, mas ele se tornou um homem, continuando com o quê? Com a sua natureza divina. Sendo assim, 100% Deus e 100% homem. Tá? E aí que de vez em quando dá um nó na nossa mente. Mas como é que pode? Como é que pode isso? Mas como é que ele tomou realmente 100% da humanidade humana? Né? E aí é um longo debate teológico que merece uma escola bíblica sobre isso daí. Tá? Outro puritano também escreveu, escute, preste atenção. Que maravilha a união de duas naturezas infinitamente distantes da forma mais íntima que qualquer coisa no mundo. Que a mesma pessoa, a ela, a Jesus, fosse conferido glória e sofrimento. Que a mesma pessoa, a Jesus, lhe fosse dado a infinita divindade e a tristeza inexprimível da humanidade. Que o Deus assentado no trono se tornasse uma criança no berço, que o Deus trovejante se fizesse bebê que chora, e um homem sofredor. A encarnação surpreende os homens na terra e os anjos no céu. A encarnação, ela surpreende os homens na terra e os anjos no céu, porque esse certamente é um dos maiores milagres da divindade. Deus se fazer homem, muito mais do que as curas que Jesus realizou, muito mais do que o vinho, a água que ele transformou em vinho, muito mais que qualquer outra coisa. Esse milagre, Deus se fazer homem, é o milagre dos milagres. Tá? Agora, por que essa encarnação? Por que a encarnação? Porque ele quis se revelar. Porque é um ato de Deus se revelar para a humanidade. Olha só o versículo 2. E a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A encarnação é a maior revelação de Deus para a humanidade. A encarnação é a maior revelação de Deus para a humanidade. Por isso alguns teólogos falam que Jesus, ele é a exegese de Deus. Como o autor Hebreus fala, que é a expressão o quê? Exata do ser de Deus. Então é Deus se manifestando plenamente na sua forma perfeita à humanidade. Isso é a encarnação, um ato da revelação divina para nós. Por isso que o próprio Cristo, quando chegou lá, um discípulo dele falou: Mestre, nos mostra o Pai. Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Filipe, espera aí, eu estou tanto tempo com você e você não me conhece? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê o Pai, vê a mim. Por que ele fala isso? Porque Jesus não manifestou o Pai apenas com suas palavras. Jesus manifestou o Pai com o seu ser, com aquilo que ele era, com aquilo que constituía a sua própria natureza divina. Por isso que olhar para o Pai olhar para Jesus
equivale a olhar para quem? Para o Pai. Porque Jesus é o próprio Deus. Gente, Deus tocou nessa terra. Os pés de Deus tocou aqui nessa terra, num ato de revelação para a humanidade. Uma humanidade o quê? Caída. Uma humanidade merecedora? Não. Pelo contrário, não merecia. Se nós merecíamos alguma coisa, é que ele viesse apenas efetuar o quê? Juízo sobre nós. Mas ele veio para cá, ele se encarnou para cumprir a lei e os profetas, para viver uma vida de sofrimento, morrer numa cruz, ser feito maldito de Deus, para o quê? Para nos salvar. Para nos salvar. O Verbo eterno tocou esse mundo aqui. O Verbo eterno veio para salvar os pecadores. Amém? E o que é que essa verdade precisa ser? Primeiramente, sem sombra de dúvidas, amada. O nosso coração deveria, e espero que esteja nesse momento, batendo forte por lembrar de uma doutrina tão importante que muitas vezes nos esquecemos. Mas essa verdade também deve ser o quê? Proclamada. Ela deve ser anunciada. Porque como nós vimos, é o maior dos milagres. Por isso que o mesmo apóstolo João, e aí vai entrar o último ponto da gente, que é a comunhão com o Verbo. O apóstolo João, várias vezes ele vai falar o quê? Olha o versículo 3. Versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. João aqui fala, olha, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós observamos atentamente, aquilo que nós tocamos, ficamos para nós mesmos. É isso que ele fala? Ele fala o que? Nós proclamamos, nós anunciamos. João, essa verdade era tão impactante para João, que eles estavam dispostos ao quê? Morrer por essa verdade. Morrer por essa verdade. E eles proclamaram essa verdade, movidos, claro, pelo Espírito Santo. Energizados, claro, pelo Espírito Santo. Mas proclamaram. Contudo, qual o motivo dessa proclamação? Qual o motivo segundo o texto? Olhe para o texto. Versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos agora. Aí está a explicação. Para que vocês tenham comunhão conosco. Para que vocês tenham a proclamação do Evangelho. Ela é sobretudo com o intuito de termos comunhão com Deus. Porque no texto, ele não fala apenas que temos comunhão conosco. Olhe para a sua Bíblia novamente. Ele fala, para que tenham comunhão conosco, mas o que? Nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então o apóstolo João, ao proclamar a verdade, ao Paulo proclamar a verdade, aos apóstolos proclamar a verdade, eles tinham em vista trazer pessoas para essa relação. Trazer pessoas para essa relação. O próprio fato de Jesus vir para esse mundo daqui. O próprio fato de Jesus vir para cá. E ter aquele nome que fala lá em Mateus. Emanuel. Que significa o quê? Deus conosco. O próprio fato de se revelar a nós. O intuito de Jesus era o quê? Termos comunhão com Ele. Termos comunhão com Ele. E o fato de se proclamar o Evangelho é para que possamos ter comunhão com a própria divindade. Todo o drama da doutrina, meus irmãos, todo evento do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, tem o intuito de o quê? Termos comunhão com Ele. Lembra lá no relato de Gênesis, onde Adão e Eva estavam no jardim e Deus passava por lá. Eles tinham comunhão com Deus. Eles quebraram o mandamento de Deus. O que aconteceu? Expulso do jardim do Éden. E desse capítulo em diante, desde a primeira promessa messiânica até o Apocalipse, é o dilema, é a história de Deus vindo em busca
de pecadores. Para irmos para onde novamente? Para o Éden. De volta para um lugar que não deveríamos ter saído. Comunhão. Comunhão com o Pai. E é importante perceber essa ideia da comunhão. Por que é importante? Eu quero que vocês prestem atenção. Porque Jesus veio para esse mundo. Ele assumiu a forma humana. E isso tudo não foi apenas para te perdoar dos teus pecados, ou para me perdoar dos meus pecados, e nos livrar do inferno. Ele não veio conquistar para nós um passaporte para o céu. Ele veio primariamente para que tenhamos relação com Ele. Um relacionamento com Deus. É por isso que alguns puritanos também afirmavam, dizia que prefeririam estar no inferno com Cristo do que no céu sem Ele. Porque o que faz do céu o céu, não é o céu em si. O que faz do céu o céu é o quê? É Jesus. É a companhia com Ele. É a companhia com Jesus Cristo. Comunhão, não apenas perdão de pecados. Perdão de pecados, sim, não estou negando isso. Mas o pecado é o quê? O quê? Parede. É uma parede que nos impede de termos o quê? Relação com Deus. Jesus veio quebrar, sim, mas qual é o intuito de quebrar essa parede? Para que possamos novamente ter relação com Ele. Esse é o motivo. Eu escutei falar uma vez, eu não vou me lembrar do pintor, tá? Onde ele pintou um quadro, tá? E esse quadro era 3 pessoas sentadas numa mesa, tá? E mesa é sinônimo de quê? De comunhão, de estar juntos. Mas nesse quadro que tinha 3 pessoas sentadas numa mesa, tinha uma cadeira vazia. E o intuito do pintor pintar essa obra era mostrar a Trindade, as 3 pessoas da Trindade e uma mesa vazia. E essa mesa, essa cadeira vazia. E essa cadeira vazia para quem? Convidando as pessoas para terem comunhão com Ele, convidando as pessoas para cear com Ele. Cear com Ele. Proclamar o Evangelho. Com que intuito? Para que tenham comunhão conosco. Jesus se encarnou, veio a esse mundo para nos salvar. Isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve ser realmente a verdadeira alegria de nossas vidas, tá? Mas não apenas devemos ter essa alegria de agora eu estou com Jesus Cristo. Mas João termina o texto afirmando no versículo 4, olha só. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Quando João fala escrevemos essas coisas, ele está falando aquilo que ele vai escrever aqui, para que esses irmãos tenham alegria, tá? E João, ao escrever, João, ao proclamar e ver pessoas também sendo incluídas nessa comunhão, ele sentiria o que também? Alegria. Não é alegria apenas porque nós fomos salvos, porque nós estamos com Cristo. Mas você sabe, quando você vê alguém também se convertendo a Cristo, o que é que você sente? Alegria também. Por isso que nós muitas vezes, e espero que seja a realidade nas nossas vidas, queremos ganhar nosso pai, queremos ganhar nossa mãe, nosso irmão, nosso cônjuge, nosso amigo do trabalho, da universidade, porque ver pessoas vindo a Cristo e se juntando a essa comunhão que nós temos com Deus Pai e com Deus Filho, alegra o quê? O nosso coração. O nosso coração. Três pontos: a eternidade do Verbo, a encarnação do Verbo e a comunhão com o Verbo. João expõe para os irmãos dessa região daqui, tá? Dizendo que eles deveriam continuar crendo que Jesus é Deus, deveriam continuar crendo que Jesus se encarnou e que todo esse drama é para que nós tivéssemos comunhão com esse Jesus Cristo e com o Pai, tá? E o que é que nós podemos tirar de aplicação disso para as nossas vidas? Meus irmãos,
O Deus eterno, como nós já vimos, se fez carne. O Deus eterno veio a esse mundo para nos salvar. E a ideia principal do apóstolo João, aqui nesse texto, em qualquer outro texto, é fazer com que esses irmãos jamais neguem essa doutrina. Qualquer pessoa que dizer para você que Jesus não veio em carne, o que é que você deve fazer? Rejeitar imediatamente. Isso é blasfêmia, heresia. Por isso que nós cantamos, eu não vou cantar aqui, porque eu não sou bom de música, por isso nós cantamos aqui todo domingo de ceia, o credo, onde no credo afirma o quê? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, porque nós cremos nisso, isso é fundamental. Eu vi o Franklin Ferreira falando sobre o credo, né? O credo apostólico. E ele falou o seguinte: o credo apostólico é como se fosse a sala da casa, tá? Onde todos aqueles que vão se tornar cristãos e filhos de Deus, qual é o primeiro cômodo da sua casa? Qual é o primeiro cômodo? A sala. Então o credo apostólico é a sala. Todos, indiscutivelmente, precisam crer em tudo que se fala no credo apostólico. E uma dessas verdades que está aqui no credo é que Jesus se fez o quê? Homem. Nunca aceite o contrário disso. Jesus se fez homem. Como a gente viu, os céus beijou a terra, tá? Ele se fez homem. Outra aplicação: o motivo de toda essa obra, meus irmãos, de toda essa obra, é nos reconciliar com Deus, é nos levar novamente a uma comunhão com o Pai. Não é apenas nos livrar do fogo eterno. E se essa obra toda é para nos levar novamente a uma relação com Deus, a pergunta que devemos nos fazer é: como está o nosso relacionamento com Deus? Essa é a primeira pergunta. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de meditação nessa palavra daqui? Porque se o fim maior da proclamação do Evangelho é que tenhamos comunhão com Ele, você e eu temos tido comunhão com Jesus Cristo. Temos tido. Repito a frase: preferiria estar no inferno com Cristo do que estar no céu sem Ele. Volte-se sempre para uma vida de comunhão com Cristo. Certamente a vida de todos aqui é uma vida corrida. Certamente todos aqui têm tarefas e muita coisa para se fazer. E certamente a gente muitas vezes se perde em nossa vida devocional. Mas nunca nos esqueçamos que a vida com Cristo, ela é se relacionar com Ele. E o último ponto na nossa aplicação é que isso tudo nos traz alegria, mas essa alegria deve ser o quê? Compartilhada ou deve ser dividida. Você que recebeu esse grande tesouro de relacionar-se com Cristo, você tem compartilhado com outros? Por isso que Paulo e os outros estavam dispostos a o quê? Morrer pela verdade do Evangelho. Por isso que mesmo sendo açoitado, dado como morto, Paulo fez o quê? Continuou, ele parou para que outras pessoas fossem alcançadas e viessem a ter comunhão com ele, porque a comunhão dele era com quem? Com o Pai e com o Filho. Nunca nos esqueçamos que a nossa missão como igreja é de quê? Pregar o Evangelho. Muito mais do que, e é necessário, não estou negando esse fato, de ajudar, de fazer cesta básica, de socorrer as pessoas. O nosso papel é se preocupar sim com o físico, mas muito mais do que os outros se preocupam, nós nos preocupamos com a alma das pessoas, porque almas são lançadas no inferno todos os dias. E como é que está o nosso papel, o meu e o seu, e o nosso como igreja, nessa proclamação do Evangelho? E eu queria encerrar a pregação com a frase, tá? A gente viu que tudo isso aqui, todo esse drama, tem como fim a comunhão, tá? E eu queria encerrar com a frase:
é incoerente não ter tempo para Deus nessa terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Preste atenção. É completamente incoerente não termos tempos para Deus aqui, não ligar para Ele aqui, viver nossa vida centrada em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Mas eu falo, mas Senhor, eu vou para o céu. Quando toco o louvor aqui, ou na minha casa, ou em qualquer outro canto, mas eu vou morar com Jesus no céu. Reflitamos nisso. O Verbo se manifestou. Deus vivo veio a esse mundo para que possamos ter relação com Ele, para que sejamos felizes e proclamemos isso aos outros. Amém? Oremos. Nosso Deus, primeiramente obrigado. Obrigado porque enviaste o Teu Filho a esse mundo para nos salvar, para nos trazer uma relação com o Senhor. Relação essa, Jesus, que muitas vezes, mesmo como filhos do Senhor, nós não damos a devida atenção. Mas ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter como nosso maior alvo, ter como o momento mais sublime de nossas vidas, quando estamos aos Teus pés. Não apenas no nosso momento devocional e passar o dia todo longe do Senhor, mas que possamos viver a nossa vida inteira, as nossas 24 horas aos Teus pés. E obrigado porque tudo isso só é possível porque o Senhor se encarnou e morreu por nós. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Cada instante contigo, Senhor, que passa aos Teus céus, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. Muito bem, meus irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. Palavra maravilhosa, nosso Senhor para nós. E queria convidar os irmãos a se colocarem de pé para salmodiarmos o Senhor, né, com o nosso cântico de encerramento. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que mil. Abraão encontrou casa, andorinha, ninho para si. Só a igreja.
Curvem suas cabeças e oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um culto, ó Pai. Ou melhor,